Olá pessoal, vida de autor não é fácil, né? Sai uma lei nova, o cara tem que vir de madrugada para o escritório para atualizar livro. O livro de prisões cautelares e habeas corpus, que é o livro novo, estava pronto para sair. E sobreveio então ontem essa lei 14.838, né? 14.836, que alterou algumas coisinhas lá no habeas corpus, também na parte de recursos, mas nada muito relevante. Eu quero rapidamente comentar sobre essa lei, porque essa lei ela veio por quê? Por exemplo, lá atrás, eu até comentei no Conjuro uma vez, o ministro Fux, na ação penal 969, deu uma decisão dizendo, olha, ele afirmou literalmente que o empate não deveria favorecer a defesa, exceto no julgamento do habeas corpus, invocou o artigo 13, inciso 7 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e aí ele disse, fora o HC, nos demais casos, cabe ao presidente da corte o voto Minerva para decidir. Então, se empatasse, o presidente tinha que decidir. Claro que isso é uma posição civilista, blá blá blá, já critiquei a exaustão naquela época. Bom, essa nova lei veio para dizer, não é mais assim, óbvio, o óbvio tem que ser dito. O empate em qualquer julgamento colegiado, seja ele em ação originária, seja ele em recurso especial extraordinário, apelação, que for, órgão colegiado, primeiro, a lei altera a lei 8.038, que é a competência originária, para dizer que havendo julgamento em matéria penal, órgão colegiado, havendo empate, e aí diz assim, ó, em todos os julgamentos em matéria penal, é todo e qualquer julgamento, havendo empate, prevalecerá a posição mais favorável, proclamando-se de imediato esse resultado. Detalhe, pode passar despercebido. Por que de imediato esse resultado? Pelo seguinte, já me deparei várias vezes com a seguinte situação, empatou, aí vem o ministro e diz, olha, como a nossa corte, como a nossa turma está sem um ministro, por exemplo, ou porque ele está ausente, ou porque ele está afastado, ou porque se aposentou e não foi nomeado um novo, já passei por essa situação também, vamos aguardar o retorno do ministro para termos 5, empatou em 4, né, 2-2, para termos 5 que vai desempatar, ou vamos aguardar que o presidente nomeie um novo ministro, então, para desempate. Já me deparei com essa situação numa reclamação, uma vez, num agravo, uma reclamação no Supremo Tribunal Federal. Felizmente, naquele momento, desses 4, por maioria, decidiram que não, que naquela oportunidade não ia aguardar a nomeação de novo ministro, iam decidir, então, a partir do indúbio pro réu. Então essa lei veio para encerrar essa polêmica. Naquele momento, não me interessa se o ministro está ausente, está viajando, ou se não tem ministro. Empatou, tem que ser a favor do réu. Nada de novo para quem conhece o processo penal. Segundo aspecto, vai alterar o artigo 615 lá da teoria geral dos recursos, para dizer a mesma coisa. Em todos os julgamentos de matéria penal, processual penal, o órgão colegiado, havendo empate, desempata. Qual é a grande alteração na parte de habeas corpus? O artigo 647-A. Ele começa sendo o seguinte, no âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de habeas corpus. Até aí, sabido, choveu no molhado. Só que tem um detalhe, ninguém está percebendo, é a primeira vez, desde o habeas corpus act lá na Inglaterra, que se menciona, então é a primeira vez no Brasil, com certeza, que a lei menciona habeas corpus individual ou coletivo. Esse detalhe do coletivo é muito legal. Esse coletivo é a polêmica que já começou a se estabelecer no Brasil alguns anos atrás, se existia um tal de um habeas corpus coletivo. A maioria de jurisprudência do STJ já estava aceitando o HC coletivo. Então agora vem consagrado. Existe habeas corpus coletivo, está lá no artigo 647-A. E mais, né? Quando no curso do processo, verificar coação, etc. e tal, poderá conceder HC de ofício. Detalhe para o parágrafo único. Muito interessante, que ele diz assim, ó. A ordem de HC poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou tribunal, em processo de competência originária recursal, repetiu de sempre, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que foi vinculado o pedido de cessação da coação ilegal. Aqui tem um detalhe novo, que também consagra a jurisprudência. Quer dizer, você entrou, por exemplo, com uma revisão criminal. O tribunal não conhece a tua revisão criminal por um aspecto formal, um aspecto típico lá da revisão, ele não conhece a revisão, mas percebe que existe uma coação ilegal remediável pela via do habeas corpus. O que o tribunal faz? Concede o HC de ofício, ainda que não tenha conhecido a revisão criminal. Em outra oportunidade, você entra com recurso em sentido estrito. O tribunal entende que não é caso de recurso em sentido estrito, mas existe uma coação ilegal.
Não conheço do recurso em sentido estrito, mas concedo o HC de ofício. Pode. Outra situação que também já vi, já me deparei, não conheço do recurso especial ou do recurso extraordinário, porque não encaixa nas hipóteses legais, mas existe uma coação ilegal evidente que demanda análise via HC, concedo. Ou por fim, também já vi, não conheço da reclamação no Supremo, porque os casos de aderência subjetiva, etc., são bem pontuais, mas me deparo com uma coação ilegal, concedo HC de ofício, ainda que não conheça da ação que deu origem, que foi a revisão criminal, ou foi a reclamação, certo? Ou recurso especial, extraordinário, etc. Então, em suma, de certa maneira, diz o óbvio, mas o óbvio precisa ser dito no Brasil. E segundo, consagra algumas posições já consolidadas na jurisprudência em que se refere ao HC de ofício. Muito rapidamente era isso. Valeu!